Shalom, queridos, graças e paz, amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Dê um aplauso bem forte ao Messias, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 9. E o tema dessa ministração: não despreze a sua posição no reino de Deus. É importante a gente entender que o reino de Deus, ele acontece, ele é todo o governo de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas o reino dos céus é uma porção desse reino, desse governo de Deus, dispensada na terra, que ele tem começo com a morte e ressurreição de Jesus, e ele vai finalizar no final do milênio, quando o próprio Filho vai devolver o reino de volta ao Pai. Então, o reino, ele tem aparência, e a aparência do reino dos céus estão nas parábolas. O reino dos céus é semelhante. E principalmente quando nós queremos entender na sua profundidade, Mateus 13 traz para a gente uma abertura muito grande sobre a aparência do reino. Mas em realidade, o reino, ele já é uma realidade na vida da igreja. E o tema que vocês estão vivendo, essa chamada profética para 2022, eu edificarei a minha igreja. É uma palavra que o próprio Senhor Jesus está dizendo: ei, a igreja, a minha igreja, que não é uma coisa, a minha igreja que não é um negócio, a minha igreja que não é um lugar, a minha igreja é um organismo vivo, e eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Em realidade, o reino, ele já é uma realidade na vida da igreja. Ou seja, aonde a igreja gloriosa chega, o inferno tem que bater em retirada, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a vida dessa igreja que está sendo edificada. E a manifestação desse reino, ele se dará durante o milênio, quando o Senhor reinará sobre toda a terra, sobre todas as nações, e vai colocar tudo no seu devido lugar, para devolver o reino de volta ao Pai. Então, a gente precisa entender o que é igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, do livro de Efésios, no versículo 9, ele diz: e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Então, Deus sempre teve um plano com a igreja. Cristo estava escondido em Deus, e dentro de Cristo estava escondido a igreja. E na dispensação dos séculos, Deus manifestou essa graça, essa coisa maravilhosa, esse projeto maravilhoso que foi oculto e agora ele foi revelado. E qual é a intenção disso? Olha que coisa poderosa. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados, dos potestades, das potestades e autoridades nas regiões celestiais, conforme o propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então veja, qual é o propósito disso tudo? Qual a intenção disso tudo? Revelar ao inferno que Jesus vive na terra através da igreja. Uau! A igreja manda sinal para o reino das trevas que Yeshua vive aqui nesse lugar. Ela é o corpo, e em tese, pastor Fábio, nós somos o próprio Jesus andando na terra. Ele é a cabeça desse corpo maravilhoso. O que nós precisamos ter em mente é que na nossa mentalidade, a gente precisa passar por uma metanoia,
Porque a maioria dos cristãos tem uma ideia da igreja como uma coisa. Então você vai a um lugar, você vai a uma igreja, e a maioria das pessoas, igreja é esse lugar físico, é uma coisa. Igreja a gente não vai, a gente vive. Nós somos a igreja. Igreja, ela não desaparece quando o culto acaba. Essa ideia de que igreja desaparece quando o culto acaba é uma ideia que limita aquilo que Deus tem como propósito em nossas vidas. E a gente precisa mudar essa nossa concepção, essa nossa forma de ver a igreja, porque a igreja que está sendo edificada, gloriosa, ela está sendo edificada pelas próprias mãos do Senhor Jesus. E Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que coisa tremenda! Não vão prevalecer, não podem prevalecer. Então, essa construção, ela começa como casa, e como casa de Deus, individualmente, nós somos esta casa de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos um santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias? Ele está no meio dela, jamais será abalada. Eu queria pedir, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, só para eu me ouvir um pouquinho mais. Então, jamais será abalada. E é esse algo tão poderoso. Só que esse santuário, um dia, ele vai evoluir, e ele vai se transformar numa cidade, porque Yeshua não vai casar com uma coisa, ele vai casar com uma noiva, e essa noiva, a nova Jerusalém, é esse santuário que evoluiu e se transformou numa cidade, e vai descer ataviada como noiva, para reinar com o noivo aqui na terra. Que coisa gloriosa! Então, a gente começa a ter esse entendimento, que tudo faz parte de um organismo vivo, e que Deus manteve oculto por tanto tempo, mas que Ele resolveu revelar há 2000 anos, quando o seu filho morreu, quando Ele ressuscitou. E se você começar a entender, o propósito estava lá no começo, quando Adão, a Bíblia diz que o Senhor cria o homem, e dentro desse homem corporativo estava tudo o que seria criado. E quando Deus coloca o homem para dormir, e ele levanta, acorda, a mulher está formada, tirada de dentro dele. Há 2000 anos, o último Adão dormiu por 3 dias. Ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, não ressuscitou sozinho, a mulher estava junto com ele, a igreja gloriosa. Diga aleluias. Eu nasci a partir da morte do meu Senhor e da sua ressurreição. Então, isso é tremendo, porque não nasce uma instituição, não nasce uma coisa, nasce esse projeto glorioso de Deus. Ao longo da história, Deus, Ele vem revelando a igreja ao seu povo. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, um dos livros que mais manifesta esta revelação da igreja é o livro de Esther. E eu quero aqui incentivar você a ler esse livro. O livro de Esther é o único livro na Bíblia que você não vê uma vez o nome de Deus, mas o que não falta é a ação de Deus. Então, apesar de você não ver o nome dele, a ação dele está do começo ao fim. Mas o livro de Esther, ele traz algumas coisas muito tremendas, e vai estabelecendo a figura da igreja, a figura do nascimento da igreja, a figura do próprio Senhor, a figura do inimigo, e toda essa trama que Deus se aproveita para revelar ao seu povo o seu mistério. E o texto de Esther nos diz que em um determinado momento, uma rainha, ela resolveu desonrar o rei. O rei deu uma festa, e ele queria que a sua noiva, a sua rainha, viesse para se apresentar. O nome dela era Vasti.
E Vasti era uma mulher muito linda, era uma rainha muito linda, o rei se orgulhava dela. E um dia, o rei, em um determinado momento de festa, ele manda chamar a sua rainha. E a história diz que ela virou as costas para o rei. Ela diz: eu não vou, eu não tenho tempo para isso, eu não quero, porque honrar ao rei. E ela abre mão do seu direito, ela abre mão da sua posição, porque no reino nós não temos cargos, no reino nós não temos situações colocadas por homens, nós temos posições. Um dos maiores problemas dentro da igreja, na concepção errada, é que pessoas têm cargos, e quem tem cargos briga, quem tem cargos abandonam, quem tem cargos não entende, porque você tem cargo numa empresa, você tem cargo numa coisa, mas na igreja você tem posição, você traz uma posição, você é posicionado, você é uma pedra viva, a sua vida tem propósito, a sua vida não foi jogada, você não está nesse lugar apenas para passar pelo palácio, você está aqui nesse lugar para cumprir um propósito eterno. Escute, o propósito da sua existência é maior do que a sua própria vida. Eu vou repetir, o propósito da sua existência é maior do que a sua própria vida. A palavra de Deus nos diz que nós fomos conhecidos antes de nascermos. Aquele que me conheceu antes de eu ser gerado. Um dia Jeremias estava em crise dizendo: eu só sou uma criança. E Deus disse: não seja bobo, eu já lhe conhecia antes de você estar no útero da sua mãe, ou seja, antes de você ser um embrião, antes de você ter sido fecundado, antes mesmo de você ser uma substância informe no útero da sua mãe, eu já lhe conhecia. Em outras palavras, eu já me relacionava com você, e antes de você ser gerado, eu já determinei o propósito na sua vida, profeta para as nações. Não havia falado nenhuma palavra e Deus disse: é profeta. Não havia falado nada e Deus disse: vai ser profeta. Agora guarde isso que eu vou lhe dizer. Jeremias era filho de sacerdote, macho, o que teria que ser sacerdote. E Deus disse: não vai ser, porque quem determina o propósito da sua vida sou eu. Escute, deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. Não importa os anseios e desejos que tiver a seu respeito, o propósito da sua existência foi determinado antes do seu nascimento. E eu venho aqui nesta noite para lhe dizer: o seu propósito eterno é maior do que você imagina. Eu não sei se você se alegra com isso, mas aqueles que se alegram se expressem, aplaudam o Senhor e diga: Deus, eu quero conhecer o propósito da minha vida. Você não cai nesse lugar por acaso. E a Bíblia diz que Vasti, ela diz: não quero saber, não vou. E alguém disse ao rei: destitua essa mulher, e levante outra, porque quem é essa mulher para virar as costas para o Rei dos Reis? E assim o rei fez. Vasti não foi morta, Vasti não deixou de ser rainha, mas perdeu a relevância. O rei deixou ela de lado e abriu um concurso. E nesse concurso, muitas jovens entram, e uma jovenzinha chamada Esther, ela foi escolhida e amada pelo rei. A palavra de Deus nos diz: veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Escute, você e eu éramos apenas escravos como Esther, vendidos como Esther, sem nenhum tipo de oportunidade ou de sonho, mas um dia Deus abriu uma oportunidade. Ele abriu uma oportunidade, Ele trouxe para o palácio, Ele amou.
Esther acabou de falar, porque Deus amou a sua criação, porque Deus amou a sua criação, e porque Ele amou a sua criação, Ele deu, Ele doou, Ele fez tudo para alcançar você e eu, para nos colocar no lugar aonde o propósito vai se cumprir, e esse lugar se chama Igreja Gloriosa de Cristo Jesus. Nós fomos implantados. Pois bem, Esther agora se torna a mulher, a rainha. Mas a mentalidade de Esther, apesar de estar no palácio, ainda era a mentalidade de uma menina órfã, pastor. Ainda era a mentalidade de uma escrava. E apesar de estar no palácio, ela tinha medo de se relacionar com o rei. Ela tinha medo de entrar na presença do rei. Apesar de estar no palácio, ela se escondia no palácio e não ia à presença do rei. Mas acontecia algo, e Esther não entendia porque ela estava naquele lugar, porque do outro lado nós tínhamos a figura de Amã, e Amã é a figura de Satanás, aquele que veio senão para roubar, matar e destruir. E quem era Amã? Quando você vai ler o livro de Esther, você vai perceber que Amã era um agagita. Diga comigo, agagita. Ele era um filho descendente do rei Agag. Apóstolo, quem é esse rei Agag? Rapidamente, eu quero lhe contar essa história. Quando Israel entrou na terra prometida, Deus disse para Moisés: o primeiro rei que eu levantar, eu vou dar a ele uma função: acabar com Amaleque e riscar Amaleque da sua história, matar todos. E o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E Samuel disse para Saul: chegou a hora de cumprir o propósito, vai e extermine os amalequitas, porque os amalequitas são um perigo para o povo de Deus, os amalequitas são uma ameaça para o povo de Deus, os amalequitas se aproveitam dos dias da sua fragilidade, os amalequitas se aproveitam dos dias da sua ausência, os amalequitas vão atacar seus filhos, os amalequitas vão atacar suas esposas, os amalequitas vão atacar suas famílias, extermine eles. Saul foi até lá, e a Bíblia diz que ele exterminou, mas ele poupou o rei Agag, seus filhos e o melhor de Amaleque. Naquele momento Saul estava exatamente sentindo o seguinte: eu posso poupar quem eu quero, porque eu tenho força, eu tenho autoridade. E Samuel disse: que loucura foi essa? E ele disse: eu trouxe o melhor de Amaleque para o teu Deus. E aí Samuel disse: ô Saul, será que Deus está preocupado com sacrifícios e não com obediência? Escute, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje tu fizeste uma loucura, porque o que tu estás plantando hoje, as tuas gerações vão colher lá na frente. Deixa eu lhe dar uma palavra. Tem muitos crentes que estão poupando o melhor do mundo para dentro da sua casa, porque acha que consegue vencer hoje. Mas o que não está percebendo é que daqui a pouco os seus filhos serão vítimas do que vocês trouxeram para dentro de casa. Daqui a pouco as suas gerações serão atacadas pelos agagitas. Daqui a pouco as suas gerações estarão ali sofrendo com vício, sofrendo com todos os tipos de prostituição, de engano, porque aquilo que você achava que não era nada, porque estava no seu controle, se fortaleceu e hoje está destruindo as suas gerações. Cuidado. Não ache que você é melhor do que Deus. Saul achou que ele era melhor que Deus, pastor Fábio. E agora, 500 anos depois, uma agagita se levanta e ele compra o direito de matar todos os judeus que estavam nas províncias de Babilônia. Todos. No dia 13 de Adar. Mas naqueles dias, porque Deus nunca é pego de calça nas mãos, Deus sempre se antecipa. Deus sempre tem um projeto.
E o projeto de Deus começou com aquele ruído no palácio. O projeto de Deus começou com a confusão no palácio. Aquela confusão tinha o dedo de Deus para colocar no palácio o propósito eterno dele. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Uma confusão aconteceu há 2000 anos, porque Deus tinha um propósito com a igreja, tinha um propósito com você, tinha um propósito de lhe colocar nessa geração para trazer salvação a muitos. Você não está entendendo. Há 2000 anos uma confusão aconteceu em Jerusalém, e a mulher chamada Vasti, Israel, virou as costas para o rei dos reis, e Deus disse: não tem problema, coloca Vasti de lado, depois eu pego ela, coloca ela de lado, não vai deixar de ser esposa, mas agora eu vou colocar a minha igreja, porque o meu sonho e o meu projeto sempre foi com a minha igreja. Uau! O meu projeto sempre, eu edificarei a minha igreja. Estava escondida dentro de Jesus, que estava escondido dentro do Pai, e agora foi revelado em nós. Mas Júnior, naqueles dias tinha, para fortalecer a menina que estava dentro do palácio, tinha um Mordecai. Quem é Mordecai? Mordecai é o ministério profético. É aquele que não entra no palácio e não sai da porta. Então ele sabe tudo o que está acontecendo lá dentro, mas ele sabe tudo o que está acontecendo aqui fora. Ele está sempre atento do que está acontecendo aqui fora. E qual é a função dele? Instigar a menina, mexer com a menina, liberar palavras proféticas. Queridos, quando os profetas como esse diz: ei, santa convocação, vamos entrar num jejum, santa convocação, profetas estão falando, creia nos seus profetas e prosperareis. Ei, Mordecai disse: Esther, chegou a hora, entra na presença do rei. Ela disse: não dá, porque o rei não me chamou. E você sabe que na lei dos medos e persas, aquele que entra na presença do rei sem ser chamado, se o rei não estende o cetro, vai morrer. Mordecai manda dizer para ela: ei, você acha que por estar dentro do palácio, você é a única que vai escapar daquilo que está vindo ali para fora, lá de fora? E tem gente que acha que está dentro da igreja, desse prédio físico, vai escapar do mal que está chegando. Ei, está na hora de você se posicionar, que o que lhe livra não é estar no palácio, o que lhe livra é estar na presença do Rei dos Reis. O que lhe livra não é estar sendo escondida dentro do palácio. O que lhe livra não é chamar: eu sou evangélico, eu frequento uma igreja. Não, o que lhe livra é estar na presença, face a face com o Rei dos Reis. Esther, acorda! Ei, menina, amadurece, porque a natureza está gemendo por uma moça amadurecida chamada igreja. Está tudo gemendo lá fora, aguardando com expectativa o dia que vai nascer essa filha madura, esse filho maduro. Chegou a hora, igreja. Quando você olha vulcões, terremotos, maremotos, fica impressionado. É só a natureza dizendo: amadurece, amadurece, porque está chegando o tempo da minha redenção. Amadurece, amadurece, entra na presença do Rei dos Reis. Romanos 8 diz que a natureza criada está gemendo, aguardando o dia da manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. A pergunta que eu faço: já chegou aqui esta geração? Se chegou, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte a Ele, glorifique o nome dEle. Então, em síntese, essa é a história. Vasti perdeu o reinado porque não soube ocupar o seu lugar. Ela não soube ocupar o seu lugar. Ela simplesmente se permitiu se ausentar, desprezando completamente o chamado do rei. Cuidado! Cuidado, quantas vezes você deu uma de Vasti e simplesmente deixou de ocupar o seu lugar como esposa,
como mãe, como serva de Deus, pois deu lugar a tudo, ao medo, à preguiça, ao estresse. Reflita um pouco, pare um pouco. O que você tem feito com a vida que Deus lhe deu? O que você tem feito com o seu reinado? 1 Pedro 2,9 diz: vós porém sois nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. O que você tem feito com o seu reinado? Não podemos ser como Vasti, que só deu valor depois que não podia ter mais. Não podemos achar que as coisas vão continuar assim para sempre. Depois que Vasti perdeu o reinado, Deus colocou uma outra pessoa. Deus colocou Esther. Esther, ela recebeu uma notícia, porque Deus a colocou ali, porque tinha um propósito maior, a preservação do povo dela, que seria colocado debaixo de uma sentença de morte. Mordecai pediu para Esther interceder diante do rei em favor dos judeus, mas ela recusou, não por arrogância, como Vasti, mas por medo de ser rejeitada, de ser morta. No capítulo 4, versículo 13 e 14 do livro de Esther, olha o que Mordecai diz: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fostes elevada rainha. Você já conseguiu perceber? Porque Deus te colocou aonde você está, para esse momento. Esther, por ser órfã, e ter sempre vivido como uma escrava, ela não conseguia, ela não sabia ser rainha, e muito menos esposa de um rei, mas buscou em Deus uma solução, se posicionou, e conquistou para o povo dela o direito de lutar. Esther disse: eu vou jejuar. Sabe, queridos, 3 coisas traz um posicionamento espiritual para um cristão: jejum, revelação da palavra e oração. Vamos falar juntos? Jejum, revelação da palavra e oração. A posição espiritual começa assim, porque o jejum não muda Deus, muda nós. Tem gente jejuando achando que vai mudar Deus. Deus não muda. Em Deus não há sombra nem variação. O jejum muda você. O jejum te prepara para começar a entender a revelação da palavra, e com a revelação da palavra lhe fazer um intercessor eficaz. Essas 3 coisas mudam nossa história. Jejum. Toda vez que tiver uma santa convocação, entre, não porque você quer alcançar alguma coisa, mas porque você está sendo chamado para um posicionamento. E se Deus está chamando a igreja nesses dias para esse posicionamento, diga sim. Apóstolo, mas toda vez que eu jejuo, eu passo mal. Sabe, querida, a gente não passa mal é pecando. O que não faz você passar mal é pecar. Mas toda vez que você se consagra, sua carne vai gritar. E esse é o objetivo: matar a sua carne. Esse é o objetivo. Tirar o governo da carne da sua vida, porque a mesma carne que não suporta ficar 6 horas sem comer, é a carne que está dizendo para você que você não pode largar esse vício, que você não pode largar esses desejos, que você não pode largar tudo o que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Quando eu jejuo, eu mato os meus desejos, eu coloco os desejos debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Veja, não foi o diabo que colocou desejos em você, foi Deus. Mas não para dominar você, mas para que sejam governados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu entro no jejum, eu mortifico a carne, e o Espírito que está recriado em mim passa a ter governo na minha vida, e a revelação vem, e eu me torno um intercessor eficaz. Eu quero profetizar aqui nesta noite: a sua intercessão vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa. A sua intercessão vai salvar a vida de muitos, vai resgatar filhos. A sua intercessão vai trazer para a sua casa algo que você nunca viu. Sabe por quê? Porque você vai entender: tem um cordeiro
suficiente para cada casa. O cordeiro é suficiente para alimentar eu e toda a minha casa. Amém? Eu e toda a minha casa. Sabe, queridos, guarde duas coisas. Quando encontramos em Deus o nosso lugar, a dor, a tristeza, a mágoa e o desânimo deixam de ter lugar no nosso coração. Quando encontramos em Deus o nosso lugar, a nossa posição, a dor, a tristeza, a mágoa e o desânimo deixam de ter lugar em nosso coração. Segundo, quando colocamos Deus no lugar certo, todas as outras coisas passam a ocupar o seu devido lugar em nossas vidas. E como, apóstolo, eu posso ocupar o lugar, o meu lugar em Deus, que Deus tem para mim? Como eu posso? Primeiro, coloque em prática estes princípios básicos de sabedoria. 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. A segurança nós encontramos pela fé em Deus, por crermos em Deus, mas a prosperidade vem pela fé nos profetas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Escute, por que isso? Porque nada acontece na terra sem que antes Deus revele os seus profetas. Tudo que acontece aqui na terra, Deus vai usar os profetas. Esté tinha um profeta sobre a vida dela, o seu tio Mordecai, e ele disse: entra na presença do rei. Ela disse: como? Se vira, entra, porque para isso Deus lhe colocou aí. Ela entrou no jejum, recebeu a revelação, entrou na presença, e quando ela entra na presença do rei, o rei disse: estava com saudade de você, minha pomba, minha noiva querida, Esther amada, minha doce rainha, o que você quer? Até metade do meu reino eu te darei. Uau! Deixa eu lhe dar uma palavra: o rei está com saudade de você. Você não entendeu? O rei está com saudade de você. Ei, eu venho hoje aqui para lhe dizer: está na hora de entrar na presença do rei. Pare de se esconder dentro do palácio. Pare de ficar escondida dentro do palácio. Pare de ficar escondido dentro da igreja. Sabe, saia da caverna, não se esconda dos problemas. Deus lhe deu capacidade para resolvê-los. Não terceirize sua responsabilidade. Em vez de pedir para Deus te livrar, peça para Deus te ensinar a vencer. Quantos querem ser mais que vencedores aqui nesse lugar? Então pare de dizer: Deus resolve isso, resolve aquilo. Deus, eis-me aqui, usa a minha vida como solução para todas estas coisas. Deus não vai mandar anjo, porque Deus já tem uma pessoa nesse território, e essa pessoa é você. Só aqueles que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Deus já tem uma pessoa. Deus já tem uma pessoa nessa casa, Deus já tem uma pessoa nessa geografia, e eu estou diante daqueles e daquelas que vão fazer a diferença nesses dias. Pare de se esconder, saia das cavernas. A pior coisa que tem é quando um homem e uma mulher de Deus chega na casa de Deus e entra na caverna. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que num determinado momento da vida dele pede a morte. Elias queria morrer. Olha como os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, Larissa. Elias pensando em morrer, e Deus tinha preparado tirar ele vivo da terra. Ei, você está com pensamentos tão pequenos, e Deus está dizendo: sobe para cá, meus pensamentos são mais altos que os de vocês, meus caminhos são mais altos que os de vocês. Você querendo morrer, e Deus dizendo: ei, eu não tenho pensamento de morte para você agora, Iraciele, o meu propósito para você é muito maior. O que Deus estava dizendo para Elias: Elias, você quer morrer agora, mas eu vou te mandar vivo na grande tribulação, para enfrentar mais do que Acabe. Você vai enfrentar o próprio anticristo e vai vencer.
Meu propósito contigo é muito maior. É muito maior. E Elias sai daquele lugar que o anjo o alimenta, e ele caminha 40 dias e 40 noites com um alimento sobrenatural, e chega em Horebe, um monte de Deus, e entra na caverna. Como é possível alguém chegar no monte de Deus, no lugar da revelação, e entrar na caverna? É possível, porque talvez eu esteja falando com muitos aqui, que há muito tempo estão dentro da igreja encavernados. Deus não entra nas cavernas, Deus grita de fora, e por isso hoje Deus me mandou aqui para gritar o seu nome. Ei, Alain, sai, sai, porque eu só converso com filho meu fora das cavernas. Eu não converso com meus profetas, eu não converso com as minhas profetisas, eu não converso com os meus eleitos dentro da caverna. Sai! Hoje Deus tem um tete a tete para cada um de vocês, mas está na hora de você sair dessa posição, está na hora de você sair desse lugar. Eu estou aqui porque eu estou magoado. Não importa, essa mágoa vai te matar, mas se você sair desse lugar, tem vida de Deus para você. Eu estou decepcionado. Não importa, essa decepção vai te matar, mas se você sair, Deus tem um novo começo para a sua vida. Sai! Sai, Deus, eu virei as costas. O problema é que você tinha cargo, agora eu quero te colocar na posição, porque quem está na posição nunca é arrancado desse lugar, mesmo que haja oposição, porque sabe que quem lhe colocou foi o Senhor. Esse é o problema. Muita gente tem cargo na igreja, está na hora de você entregar os cargos e assumir posição. Porque nessa posição Deus tem coisas grandiosas para fazer com a sua vida e através da sua vida. Esse é o ano, quantos creem? Esse é o ano perfeito de Deus. Apóstolo, mas a mídia, exatamente, no pior momento para o mundo, é o melhor momento para a igreja. No pior momento para o mundo, é o melhor momento para a igreja, porque é para isso que nós estamos aqui. Porque se não houvesse propósito da nossa vida aqui, Deus já teria levado cada um de nós. Escute, nós vamos viver o melhor momento, porque um dos maiores avivamentos está nascendo nesses dias, e você é um privilegiado e uma privilegiada de participar desse momento. Quantos se alegram, dê um aplauso bem forte ao Messias. Não ande de acordo com a aprovação de homens, mas de acordo com a aprovação de Deus. Guarde isso. Você não precisa da aprovação dos outros para ocupar o lugar que Deus lhe deu. Pare e pense. Quem estava precisando de uma solução? O rei ou Esther? O problema estava no rei que não chamava Esther, ou em Esther que não procurava o rei? Quem tem problema, Jesus ou você? Qual é o problema que você não tem conversado com ele? Porque ele não quer conversar com você, ou porque você não tem procurado ele? Ei, Esther, vá lá, o rei está te esperando. Entra lá, muda a sua mentalidade. Sabe, queridos, para assumir a nossa posição, peça para Deus lhe ensinar a viver cada fase. Como rainha e esposa de rei, Esther não poderia mais pensar e agir como uma escrava, ou pensar e agir como uma menina órfã. Chega de viver essa orfandade, essa vida escrava. Peça para Deus, ajuda a mudar a minha mente, a minha forma de pensar. Não lute com a força do seu braço, mas de acordo com a direção de Deus. A Bíblia nos fala que Moisés era um milagre. Moisés foi preservado em vida no momento que todas as crianças, machos, eram jogados para serem comidos pelos crocodilos. Aquele menino foi preservado. E talvez Moisés não entendesse
que era um milagre ele ter chegado naquele lugar. Porque, olhe para mim, quando o cesto de Moisés foi jogado na água, a rainha estava lá em cima, Joquebede morava aqui embaixo, porque nenhuma rainha ia tomar banho na água que o escravo tomou banho primeiro. Então o cestinho foi jogado aqui embaixo. Mas sabe onde ele chegou? Lá em cima. Porque havia um milagre alcançando a vida daquele menino. Escute, você tinha tudo para não estar aqui. Você tinha tudo para ter caído no meio do caminho. Muitos aqui tinham tudo para terem sido tragados, mas de uma forma milagrosa, ao invés de descer, você subiu. E agora que você subiu, entenda que aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida, em nome de Jesus. Moisés tentou fazer tudo na força do braço. Ele matou um egípcio, e o que ele alcançou? Fugiu, foi para longe. Agora, quando ele não é mais nada, quando ele não tem mais força para nada, Deus diz: está na hora, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu quero terminar. Quando você ocupa o seu lugar, assim como ocorreu com Esther, Deus lhe dará vitória contra aquilo que veio para lhe matar. Aquilo que veio para lhe matar. Dia 13 de Adar era o dia que estava reservado para a morte de todos os judeus. Naquele dia, Deus mudou a sorte daquele povo. E aquele dia se transformou na festa de Purim. O dia em que o mal estava vindo, Deus mudou a minha sorte e transformou o decreto de morte em vida, em abundância, em alegria, em prosperidade para a minha vida. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Deus vai transformar esses decretos malignos contra a sua vida em tempo de mudança de sorte. Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias. Segundo, você vai alcançar o favor do rei, graça e favor do rei. Terceiro, você será próspero, supridor da sua casa, assim como Esther se tornou supridora de toda a casa de Israel. Deus vai lhe dar governo e honra. Você estará governando aonde você estiver. E por último, você terá paz por todos os lados, porque paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, é Jesus, o príncipe da paz. E Ele vai se manifestar de uma forma poderosa na vida de cada um de vocês.